Gente, eu não sei se você vai para casa alegre, sabe? Eu de verdade, eu não sei. Às vezes a gente tem o péssimo hábito de entender que as coisas de graça não têm valor, né? Mas você hoje aqui foi abençoado com ministração técnica maravilhosa sobre finanças. E esse é um dos papéis do Negócio é Crer, fazer essas conexões. Às vezes eu entendo que é difícil para qualquer empreendedor conseguir chegar na Ande, não tem um contato, não tem uma abertura. Então, eu não sei se você entende isso como um favor de Deus. Uma mulher de Deus que congrega no Verbo, hoje está sendo presidente da Ande, vem para cá para falar de projetos, se disponibiliza a botar num balcão ali 2 funcionários para tirar suas dúvidas. Então, gente, guarda isso no coração. Às vezes a gente está com um caminhão de coisas batendo na nossa porta e a gente não consegue fazer as leituras certas. Esse é sim um dos papéis do Negócio é Crer. Fazer essas conexões poderosas, juntar essas coisas para que você seja abençoado, para que você estando aqui consiga ter entendimento de valor do que é estar participando do Negócio é Crer. Esse é o objetivo, é ajudar, tá bom? Então agora nós vamos falar sobre a palavra, a ministração da palavra, e eu queria chamar a sua atenção. Se você conseguir entender que todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por momentos mais difíceis na nossa vida, e a gente precisa entender como enfrentar tudo isso. Sabe, você pode ter entrado aqui, como eu já entrei em alguns outros lugares, com o meu negócio quebrado, o meu negócio falido, e às vezes me faltava instrução, às vezes eu não tinha entendimento de como me reerguer, de como avançar, de como mudar esse cenário. E a gente precisa entender que a Bíblia trata sobre isso. A Bíblia ensina caminhos de como a gente pode se mover em Deus, obedecendo algumas coisas e assim conseguindo atingir alguns objetivos. O que você precisa entender é que em nada do que você ouviu até hoje, e principalmente hoje, se você não tiver disposição, se você não tiver vontade, se você não tiver força de trabalho, isso não vai acontecer. A Ande veio aqui. Se você se levantar e não passar no balcão, tudo isso não chega até você. O conhecimento veio, mas não dá para eu botar ele sentado do seu lado. Você recebeu uma ministração extraordinária sobre finanças. Às vezes, eu sei que você entende, mas eu vou dizer, às vezes você precisa pagar para ter esse conhecimento, pagar para aprender, para entender como é que... Aí veio de graça. Eu vou usar a frase de cliente, talvez você seja muito bom em finanças, mas eu tenho certeza que alguma coisa você pegou. Mas, gente, o que a gente precisa entender é que isso tem que acabar na vida do crente, na vida do cristão, essa ideia de que sem trabalho, sem esforço, as coisas vão acontecer. Você precisa ir embora daqui, ir para casa, tendo entendimento que, para o mundo que vivemos, nós precisamos nos esforçar. Se você ficar paralisado, se você ficar achando que tudo vai vir do céu, você não vai atingir nada. E hoje eu queria trazer uma palavra para você de como se mover em objetivos, em desafios, em dificuldades. E eu queria trazer isso na Bíblia, de forma prática, ok? Então vamos lá. A gente vive um tempo que as coisas amadoras não funcionam mais. Os amadores estão fora. Só há lugares para profissionais. Eu não sei se você entende que antigamente a gente fazia uma festinha em casa e alguém da família batia foto. Depois que lançaram fotógrafos profissionais, você disse, não, eu só quero um fotógrafo profissional para poder fazer um trabalho profissional. Então o mundo está exigindo de nós cada vez mais profissionalismos. E os amadores estão ficando de fora. E quem mais demora para entender isso, que precisa ser profissional no que faz, bom no que faz, vai caindo fora. E profissionais vão surgindo. E a Bíblia fala disso, Gustavo, fala. E a maior diferença entre um amador e um profissional é a atitude. Como, Gustavo? É você que decide se vai ser profissional ou amador. É a sua atitude. E eu fui atrás dessa palavra atitude no grego para você entender que ela explica bem o que eu estou te dizendo. Atitude é um comportamento ditado por disposição interior, maneira, conduta ou esforço. Então, se você não tem a atitude certa, você não vai ser profissional. Se não há dentro de você essa atitude correta, você não vai ser profissional. E tempos difíceis revelam exatamente isso, se você é amador ou se você é profissional. E eu vou provar você pela palavra.
Os tempos difíceis revelam o tamanho do comprometimento que você tem com as coisas que precisam ser feitas. O tempo difícil traz a mim e a você a revelação do quanto você está conectado a Deus. São nesses tempos difíceis que a gente é exposto a essas coisas. E você sabe que em 2 Timóteo, Paulo falou sobre isso a Timóteo, a quem ele chamava de filho, meu amado filho. Se você tem Bíblia, você pode abrir. É 2 Timóteo 4:5, eu vou esperar você abrir, mas eu quero te explicar qual era o cenário. Qual foi o cenário que Paulo escreveu para Timóteo? Naquele instante, a igreja em Éfeso crescia absurdamente, estava andando tudo bem, mas naquele minuto que Paulo necessitou escrever para Timóteo, a igreja começava a perder uma porção de membros, dificuldades chegavam na vida de Timóteo, a igreja começava a diminuir. Quem tivesse que permanecer firme com Timóteo, pagaria até com a própria vida, porque havia uma perseguição muito grande, e a igreja começou a diminuir, porque diante dessas dificuldades, algumas pessoas começaram a sair da igreja, a abandonar a igreja, e a igreja começou a diminuir. E aí Paulo vai dizer a Timóteo como enfrentar esse cenário. Paulo vai trazer a Timóteo como é que ele vence isso aí. E isso é a revelação para você. No momento de grande dificuldade, Paulo diz a Timóteo como vencer. E é isso que a gente vai falar. E Paulo ensina uma atitude indispensável e infalível para se vencer. E começa assim, 2 Timóteo 2:5. 2 Timóteo 2:5. Na versão que eu vou trazer para você entender, ela diz exatamente assim: igualmente, o atleta não é coroado, guarda esse nome aí, coroado, já já a gente fala sobre ele. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Em outras versões diz segundo as regras, ok? E olha o que é que essa palavra lutar fala. Eu fui lá no nosso amigo Rick Renner, que eu sou um grande admirador, e aí eu fui entender o que é que Rick Renner fala sobre isso tudo. E você vai ser surpreendido, impactado como eu. Essa palavra lutar, na origem ela é atlesis, que significa atividades atléticas, eventos desportivos, e também descrevia atletas profissionais. Diga, profissionais. Então, essa palavra lutar trata disso, de atletas profissionais. Lembre que isso era um contexto que Paulo estava ensinando a Timóteo a vencer aquela grande dificuldade que Timóteo tem. Sabe, às vezes como é que eu venço a crise que está instaurada na minha empresa, a minha empresa não está vendendo, dentro de casa, dentro do meu casamento eu estou passando por algum problema. Eu quero que você entenda que se você aprender sobre isso, você vai conseguir utilizar isso em qualquer coisa que você precise vencer. Porque se Paulo escreveu para Timóteo e funcionou, tem que funcionar para mim e para você. Seja qual for a dificuldade. Aqui nesse instante a gente está tratando de empresas, de empreendedor, mas isso serve para qualquer coisa. Eu poderia pregar sobre isso para a família, porque é o mesmo caminho, é a mesma disposição, é as mesmas instruções, são os mesmos preços a se pagar. Vamos andando. Então, lutar, atleses, atividades atléticas, eventos desportivos, e também descrevia atletas profissionais. Quando eu falar para você em atleta profissional, você já vai dizer assim: Gustavo, já estou entendendo a diferença. Quantos aqui correm? Dá aquela carreirinha para baixar a barriga. Quantos aqui correm? Vou baixar minha mão que eu não estou mais correndo muito, essas coisas todas não. Mas quantos andam de bicicleta? Cleanto é um profissional. Mas deixa eu dizer a vocês, quantos aqui correm igual aquele Bolt? Então Bolt é o profissional e nós somos os... Então você já começa a entender que o profissional exige uma carga de compromisso com aquilo muito maior. E a Bíblia vai começar a explicar a mim e a você como é que isso é tratado de amador e profissional. Ela vai começar a explicar para você entender onde você se encaixa, onde eu me encaixo. Mas só de eu ter falado aqui de amador para profissional, você já está começando a entender o que é que a Bíblia vai tratar. Mas vamos andando. Com o passar do tempo, eu vou ler essa parte, porque eu não quero deixar cair nenhuma explicação de Rick Renner. Com o passar do tempo,
A palavra lutar indicava a ideia de empenho, esforço, compromisso, expressa a ideia de trabalho duro, suor e lágrima, podendo referir-se a um esforço físico e mental. Uma palavrinha só, essa única palavrinha, representava tudo isso. Eu vou ler de novo. Com o passar do tempo, a palavra lutar, atlesis, indicava a ideia de empenho, esforço e compromisso, expressava a ideia de um trabalho árduo, suor e lágrima, podendo referir-se a um esforço físico ou mental. O versículo diz: igualmente o atleta não é coroado senão lutar. Se ele não tiver essa disponibilidade, essa vontade de trabalhar com essa responsabilidade, com esse compromisso, de esforço, de empenho, de dedicação, de um esforço físico e mental. Nós estamos começando a construir a característica de alguém que vence desafios. Era isso que Paulo estava explicando a Timóteo. Timóteo, você não está vendo a sua igreja diminuindo, ficando pequenininha? Eu vou lhe explicar como é que você vai vencer isso aí, Timóteo. Timóteo, a sua igreja estava numa situação e agora não está mais outra. Tem gente que está pagando com a vida para ser fiel à palavra, para continuar cristão. Tem gente que está pagando com a vida, mas a igreja está diminuindo porque tem gente que não está afim de enfrentar algumas coisas. E aí Paulo explica a Timóteo como é que ele vence esse grande desafio de uma igreja que tinha total sucesso e começa. O desafio dele era esse: eu não sei o meu nem o seu, mas aqui existe um caminho, uma forma de vencer o desafio. Vou mandando. Naquele tempo, como no tempo de hoje, existia, como eu acabei de explicar com você, o atleta amador e o profissional. Só que a coisa vai começar a apertar. Naquele tempo, o amador não era chamado para nenhum tipo de desafio difícil. Ele não era chamado para competir em nada sério. Ele não participava das competições sérias, rígidas, difíceis, porque para isso a vitória precisava custar alguma coisa cara, alguma coisa difícil, e o amador não estava disposto. Então naquela época o amador não servia de nada. É como diz meu pai, é igual peito de homem, não tem fundamento. Então naquela época eles entendiam já na Bíblia que o amador não serve. O amador não serve. E não é Gustavo que está dizendo, não, é a Bíblia. Então o amador não era para nada disso. Sabe, então sabe aquela história de você faz uma aliança de casamento e a primeira crise que enfrenta, você diz: estou largando a mulher, pulei fora. Você é amador, irmão. Você é amador. Porque profissional não desiste. Porque profissional está disposto a sangue, suor e lágrima, a lutar, batalhar, guerrear, mas se ele fez uma aliança, ele vai até o final. E esse nível de compromisso lhe transforma em amador e profissional. Se você tem em casa um filho que está lhe dando um trabalho e você diz: é o mundo que vai criar, você é amador, irmão. Porque você desistiu. Naquela época você não servia para nada. Você não era chamado para nada, porque na primeira dificuldade, na primeira coisa difícil que você tinha, você não fazia o que um profissional precisa fazer. Se você está vendo a sua empresa numa grande dificuldade nesse instante, e você entrou aqui dizendo não tem mais jeito, você entrou com a mentalidade de amador, mas vai sair com a profissional, porque você ouviu Cleanto, você ouviu Alana Carvalho, e esse vasinho mais ou menos. Então, irmão, Deus começou a cooperar para você virar um profissional. Deus começou a instruir você para ser profissional. Tem jeito. Então a sua mentalidade de amador começou a ir embora. Porque no instante que você decide pegar conhecimento e começar a dizer: eita, eu não faço isso que Cleanto disse, não. Mas para isso vai ter que acabar com a pizza lá de casa, para isso vai ter que acabar com o McDonald's, porque eu vou ter que dar uma organizada. Pronto, se você está falando assim, irmão, você é profissional. Você começou a pagar os preços para ajeitar a sua empresa. Deixa eu dizer a vocês que eu sei o que eu estou dizendo. Quando eu quebrei, isso é uma outra história, para você entender que eu quebrei,
Quando meu filho pediu um McDonald's, eu dizia, ou é um McDonald's ou é a fruta da semana. Então eu tive que cortar uma porção de coisa dentro da minha casa. Então eu não estou pregando aqui porque eu acho bonitinho, não, é porque funciona. Quando você decide colocar força, quando você decide pagar os preços necessários, você vira profissional. E a Bíblia vai dizer o que é que vai acontecer com os profissionais. Vamos andando. E o profissional, Gustavo, nesse estudo de Rick Renner, diz assim: o profissional estava comprometido, pronto para competir, independente da intensidade da dificuldade ou da circunstância. Esse é o profissional. Sabe o que é que Paulo estava perguntando a Timóteo, quando ele explica do amador e o profissional? Ele estava dizendo assim: ô Timóteo, você é um amador que desiste facilmente sem lutar? Ou você assumiu um compromisso de até o fim com a igreja? Independente da luta, você vai permanecer na igreja? Ou Paulo estava dizendo assim: ou se você é um profissional, você está pronto a pagar esse preço para reverter esse quadro? Nesse ensinamento era isso que Paulo estava perguntando. Ele primeiro explicou o que era amador e o profissional, e depois ele começou a perguntar a Timóteo, entre linhas, do que você está fazendo? Como você vai se comportar nessa situação? Como você vai enfrentar tudo isso? Como um amador ou como um profissional? Sabe, gente, nesse mesmo versículo, e agora eu encerro, diz assim: igualmente o atleta não é coroado. Igualmente o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Então quer dizer que existia uma coroa. Mas deixa eu te explicar. A coroa, na Bíblia, estudando esse nome coroa, era assim: era Stefanos, era a coroa de um vencedor, uma grinalda de folhas colocadas na cabeça de um vencedor. Não tinha nenhum valor monetário, mas aquele que ganhava, aquele que decidia ser profissional, aquele que não afrouxava, aquele que entendia as oportunidades e entendia a parte dele: eu não posso desistir, eu não posso largar, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que acordar 3 da manhã para estudar. Na dificuldade, eu vou precisar estudar sobre finanças, para eu nunca mais dar passos errados. Isso é atitude de profissional. E essa coroa, gente, aqueles profissionais que ganhavam ela, os atletas profissionais que o versículo explica, era uma coroa que ela não tinha nenhum valor monetário, mas em todos os lugares onde essa pessoa chegasse, essa pessoa era respeitada, honrada e reverenciada, porque ali estava alguém que não desistia das coisas. Ali estava alguém que não largava as coisas. Porque naquela época, as pessoas te honrar desse jeito, não esquecer o que você fez, não esquecer a história, era muito mais importante do que dinheiro. Então aquelas pessoas, sabe, se você via alguém que tinha passado por um problema familiar com a coroa, disse assim: ó, quando você tiver com problema de família, fala com aquele profissional ali, ó. Ele não desiste. Se naquela época encontrasse um cara que vendia e tivesse passando por necessidade e tivesse com a coroa, o cara dizia assim: ei, teu negócio está ruim, escuta aquele cara ali, ó. Ele é profissional, ele está com a coroa na cabeça. Então vocês, eu, todos nós, precisamos entender que quando esses 3 pilares se movimentam na sua vida: fé, conhecimento de qualidade e trabalho árduo, qualquer situação da sua vida vai ser revertida. Qualquer uma. Agora, isso é um tripé: se tirar uma perna, fica bambo. Você que está aqui com a gente, você nunca ouviu um case de sucesso que não envolvesse esforço. Agora, sabe o que é que o mundo e os atletas amadores chamam? Sorte.
Como a Alana teve sorte, né, rapaz? Acho que Bruno gostou dela e deu essa. Rapaz, como Cleante teve sorte, velho. Isso é o que o mundo diz, gente. Não caiam nessa conversa fiada. Essas pessoas decidiram pagar um preço. Essas pessoas decidiram sair da mediocridade. Essas pessoas decidiram fazer com que aquelas dificuldades momentâneas transformassem ele. Porque todos nós aqui nessa sala, você tem alguma coisa em dificuldade que precisa ser ajustada, melhorada. E sabe o que é que essa coisa também é? A chama acesa de você dizer, é ela que vai me fazer crescer. Eu desafio qualquer um que esteja aqui sentado, que não esteja passando. Porque se João 16:33 diz, no mundo tereis aflição, Jesus já explicou a todo mundo. Agora, sabe, essas coisas, eu tenho questões. Eu tenho aquelas coisas que eu oro todos os dias, que ainda não aconteceram na minha vida. Mas sabe o que é que essas coisas me lembram? Que a oração de um justo tem muito poder. E isso me obriga a cada vez mais ser justo. Porque a oração que tem poder é a do justo. Eu tenho que ter uma vida de justo. Sabe quando às vezes eu tento pensar em desistir de alguma coisa, eu me lembro que se eu desistir, eu não sou mais justo. E a minha oração perde poder. Então, entenda que todos os que estão aqui, escolhe o nome que você quiser, tá, irmão? Dificuldade, melhoramento, um sonho, um objetivo, escolhe o nome que você quiser. Eu tenho as minhas. E acredite, eu só fico em pé porque eu acredito no que está escrito. E se a Bíblia diz, se para Timóteo funcionou, que eu preciso ser um atleta profissional, disposto a pagar qualquer preço para vencer o gigante, o leão, a falta. Se eu preciso ser, eu vou ser. Porque no momento em que eu decido, a força que não vier de mim, vem daquele que a força não acaba. Porque ele olhou para mim, para você e diz, ei, ele não desistiu. E eu sei do limite dele. Eu só queria atitude. Lembra? Que a atitude era quem definia quem era amador e profissional. Deus só quer a sua atitude. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. A irmã Sheila, ela nos procurou para contar que estava realmente passando por dificuldade, que precisava. Mas sabe o que é que ela diz? Eu quero trabalhar, Gustavo. Eu quero trabalhar. Eu não quero nada dado, eu quero trabalho, Gustavo. Então, gente, todos nós podemos ter essa atitude dentro do coração. E se você entender o que esse projeto, o que esse departamento faz, qual é a visão desse departamento, e você abraçar, o seu trampolim é esse lugar. O seu trampolim é esse lugar. Eu tenho certeza que tem gente aqui que não sabia nem que a ANDA existia. Eu tenho certeza que alguém estava esperando a Alana dizer assim, agora o valor é em 20 vezes no cartão, você vai lá e paga em 20. Eu tenho certeza que tem gente assim, não, ela está dizendo isso tudo é de graça não. Mas você teve uma atitude de vir para cá. E Deus conhece cada coração que está aqui. Deus sabe as respostas que precisam. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Deus ama ver você vencendo. Deus ama ver você vencendo pela palavra. Agora isso é uma decisão minha e sua. Amador ou profissional? Eu tenho paz para fazer o que eu vou fazer aqui agora. Se você, depois de ouvir tudo isso que você ouviu, e você tem entendimento e sabe que só pode vencer tudo isso com o Senhor, e você essa noite quer fazer uma confissão de que precisa dele na sua vida para tudo isso acontecer, porque se você não fizer, meu irmão, não tem balela não acontece, tá certo?
Você não viu a Lana falando do Espírito? A Bíblia diz que ele só vem para dentro dos nascidos de novo. Você não viu em atletas profissionais? Isso é a Bíblia, é a palavra inspirada por ele, pelo Espírito Santo. Só acontece para quem tem entendimento sobre isso. E se você está aqui essa noite e nunca fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria só orar por você. Eu queria que você fosse para casa de outro jeito. E a Bíblia diz assim, que aquele que nega ele nega você ao Pai. Eu não estou chamando você para congregar nessa igreja. Eu estou te dando somente a oportunidade de você hoje fazer uma virada na sua história. Porque o Deus que eu sirvo, tá, que ele entende de fazer virada. Isso não estava nos meus planos não, gente. Mas eu sei que tem alguém aqui que precisa fazer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu não queria que você fosse para casa desse jeito. Pode vir, irmão. Eu vou orar por ela e eu quero saber se tem mais alguém. Essa moça, essa senhora, essa mulher vai testemunhar aqui. Ok? Eu sei a quem eu sirvo. Deus só queria dela isso aí, ó, atitude. Quem mais?